Com o mercado cada vez mais restrito e exigente, o que podemos esperar para o futuro? O nosso próximo painel desta tarde incrível de debate do Sou Segura Summit fará uma valiosa análise e avaliação das recentes mudanças na regulamentação e o seu impacto nas seguradoras e insurtechs no painel Desregulamentação e o futuro do seguro. Vocês já repararam que todos os painéis do Sou Segura Summit são mediados por mulheres? Assumimos esse compromisso quando criamos o evento e está sendo fantástico, não é mesmo? Ana Carolina Mello, conselheira consultiva da Sou Segura, será a moderadora do próximo painel, debatendo a desregulamentação do seguro ao lado de Karine Brandão, diretora comercial e digital da AXA Brasil, Fernanda Geloni, diretora de clientes e operações Ali Créditos, e Carolina Ogger, sócia da DRA Advogados. Lembrando ainda que vocês podem nos enviar perguntas e comentários através da plataforma. Elas serão respondidas pelos painelistas ao final. Aqui a gente não conferiu, não conseguia. Gente, boa tarde, sejam todos super bem-vindos, é um prazer estar aqui com todo mundo, com essas mulheres fantásticas que vão fazer esse painel, mas eu vou falar um pouquinho só do Cyber, que é uma linha super legal, e eu tenho 25 anos de mercado de seguros, e nos meus 25 anos, pelo menos 3 linhas novas apareceram, o D&O, o E&O e agora o Cyber. Então, assim, a gente fala que está num movimento de mudança, mas a mudança acontece sempre, né? Quem imagina hoje o mercado de seguros sem D&O e E&O? E o Cyber nasceu aí, todo mundo espera que seja a maior linha de seguros do mundo nos próximos anos. Falando disso, né, já dei a minha introdução do Cyber, que eu gosto bastante, a gente vai falar sobre um momento super especial do mercado brasileiro, que a gente está enfrentando aí um monte de alteração, um monte de mudança, casado com tecnologia, investimento, então tem mudança na regulamentação, tem novos players, tem novas formas de vender, de trabalhar. E a gente convidou essas 3 mulheres super incríveis que vão estar com a gente hoje. Eu vou falar um pouquinho do perfil delas, né? A Carolina Ogger, que é sócia da DRA. O currículo dela é enorme, gente. Vou ter que resumir, Carol, porque tem muita coisa. Ela é advogada com mais de 12 anos de experiência em seguros e resseguro. Trabalha nas áreas consultiva, regulatória, produtos. Tem clientes nacionais, internacionais. Ela trabalha muito com seguradoras e startups, né? Então, uma contribuição bem legal para esse nosso painel. Ela faz desenvolvimento de produtos de cyber, de property, D&O, E&O, ambiental, crédito. Formada pelo Mackenzie, especialista em direito pela PUC, tem um master pela Northwestern University e curso de extensão em privacidade e proteção de dados pelo INSPER. Mais legal ainda é que ela foi reconhecida pelo guia Análise e Advocacia e foi ranqueada como Rising Star. Na publicação Legal 500 ou Legal 500, nas áreas de seguro e resseguro, somente nos anos de 19, 20 e 21. Então, seja super bem-vinda, Carol. Karine, obrigada, que está com a gente. Karine, bastante conhecida no mercado, né? Ela tem aí 25 anos de mercado, já atuou em várias áreas, ela atuou em corretora pequena, em corretora média, em mega broker, em seguradora. Ela tem experiência na área de TI, na área de operações, na área de marketing, na área de negócios. Ela faz pouca coisa. É formada em administração, com pós em marketing e MBA em gestão de negócios pela Copiapto. A Karine hoje, acho que todo mundo sabe, mas ela está na AXA, ela começou lá em 2016, ela já fez uma startup da AXA e hoje ela é diretora comercial e digital. A gente trouxe também a Fernanda Angeloni, que tem uma vastíssima experiência em seguros, startups, e agora está até em fintechs. Né? A Fernanda, ela já atuou também em poucas coisas. Área de negócio, área comercial, marketing da Bradesco Seguros, na MAF, na ACE, na Sul América, na AXA. Então, assim, tem pouca coisa para contar para a gente. Em 2018, ela saiu desse ambiente de seguradoras para o ambiente de inovação. Ela participou do lançamento da corretora digital Multus. Depois ela foi para a Benê,
que é uma startup de benefícios flexíveis, e agora ela está como diretora de operações e clientes da Alicrédito. Então, vamos falar um pouquinho de todo essa mescla que a gente tem aí para falar do mercado. Eu vou começar com a Carol, gente. Desculpa, a Carolina Olga. Falando, para trazer para a gente uma visão de tudo que mudou de regulamentação nos últimos... quase no último ano, né? Tem muita coisa. Mas nos últimos anos, quais são os pontos mais relevantes que permitem essa inovação no mercado e o que ainda falta, na sua visão? Primeiramente, eu queria agradecer o convite da Sou Segura, na pessoa da Ana Carolina Mello, né, por estar participando desse painel num evento tão relevante como esse, e agradecer aos painelistas aqui que estão comigo, a Karine e a Fernanda. Bom, realmente foram muitas novidades, né, de 2020 para cá, e assim, de início, é importante contextualizar que esse novo marco regulatório da SUSEP veio flexibilizar a regulamentação dos players e, ao mesmo tempo, a SUSEP priorizou os controles internos, sempre com foco no cliente consumidor de seguros. Né? Sem dúvida, o grande precursor de inovação e de entrada de novos players no mercado foi o sandbox regulatório. Né? O primeiro edital foi em junho de 2020 e a segunda edição saiu agora, em julho desse ano. O sandbox, ele permite a obtenção de uma licença temporária por 36 meses para seguradoras atuarem num ambiente regulatório mais flexível, com uma supervisão mais próxima da SUSEP. O capital mínimo requerido é mais benéfico, então é no montante de R$1 milhão. Os requisitos prudenciais são mais leves e, ao mesmo tempo, é um ambiente controlado que facilita a supervisão do regulador, porque os ramos são restritos, né, que podem operar no sandbox, e o número de itens também é controlado, que podem ser vendidos nesse ambiente. Né? Nesse aspecto de inovação, para a própria seleção do sandbox, é exigida a apresentação de um projeto inovador. Então, o que é isso? É um produto ou um serviço que apresente uma nova tecnologia, novos processos, novos procedimentos, ou uma tecnologia já existente aplicada de uma maneira inovadora. E ainda nesse âmbito do sandbox, a SUSEP também impulsionou novas tecnologias em outros sentidos. Então, por exemplo, para os seguros com cobertura de morte acidental, a SUSEP exigiu um mecanismo inovador de checagem periódica sobre eventual acontecimento de morte do segurado e contato com o beneficiário, né, prestando esse serviço e incentivando a própria utilização do seguro, né? A SUSEP também colocou como requisito para as insurtechs que aplicaram para o sandbox a adesão ao Open Insurance. E aí, nesse quesito, né, o Open Insurance vem na linha do que o Banco Central implementou com o Open Banking, que permite que os clientes disponibilizem seus dados e suas informações numa plataforma digital segura para acesso aos players de mercado, para que esses players possam ofertar seguros mais personalizados, mais aderentes ao perfil daquele consumidor, e isso vai gerar uma redução de custo e uma maior concorrência do mercado, né? O que também beneficia o consumidor e que propicia essa inovação, né, e esse incentivo para os players de trazerem produtos novos. Além disso, nós observamos no mercado o surgimento de muitas insurtechs que não necessariamente aplicaram para o sandbox. Então, a maioria dessas insurtechs se constituíram como plataformas digitais, seja para oferta de seguros, seja no backstage para propiciar esse apoio digital e a sistematização e a digitalização da operação das seguradoras tradicionais, né, e o seu ingresso nesse mundo digital. E assim, antes mesmo do sandbox, a gente observou aí nessa chuva de regulamentações algumas normas que também incentivaram esse boom das insurtechs. Então, quando a SUSEP voltou a regular os corretores de seguro, ela fez isso de uma forma mais leve,
ela implantou o portal dos corretores, que tornou o registro dos corretores mais rápido e eficiente. Inclusive, muitas das insurtechs que a gente assessorou se constituíram como corretoras. Veio assim muito importante a resolução CNSP 382, que é a norma que regula a política de conduta com os clientes. E essa norma foi assim um marco gigantesco no mercado, porque foi por meio dela que a SUSEP reconheceu a existência de outros intermediários, além daqueles já regulados, né? Ou seja, o estipulante, o representante, o corretor. Então, ela reconheceu expressamente a existência desses outros intermediários e ela trouxe, então, esse olhar para esses outros canais de distribuição. E nessa preocupação com o consumidor, ela trouxe muito uma obrigação e um dever de transparência com o consumidor de seguros, né? A gente observou também como um dos fatores a simplificação na operacionalização dos bilhetes e a dispensa da comissão de corretagem nessa forma de contratação que não exige proposta. Então, isso propiciou uma forma mais ágil de contratação e emissão desses bilhetes pelas plataformas e portais, com um menor custo para os consumidores. Também vimos surgir muitos MGAs, Managing General Agents, e agora em novembro, né, quentíssimo, a SUSEP publicou a resolução CNSP 431, que é a nova norma que regula os representantes de seguro, e a grande inovação é que ela passou, pela primeira vez, a regular os agentes de seguro do 775 do Código Civil, e isso trouxe uma grande segurança jurídica para o mercado, principalmente para essas plataformas digitais, que acabavam se constituindo como estipulantes para não ficarem nesse limbo regulatório, porque essas plataformas não conseguiam se enquadrar na norma anterior de representantes, porque essa norma era muito restrita, ela só permitia a operação com apólices individuais e bilhetes, e trazia um rol muito restrito dos ramos que esses representantes podiam atuar. Então, por isso, até a escolha da figura do estipulante, para ter uma regulação mínima e ter essa segurança. Então, agora, essa resolução 431 vai trazer essa nova movimentação do mercado, né? É importante falar também que essa resolução, né, a gente ouviu isso da própria SUSEP, ela foi inspirada na regulação internacional da IAIS, né, a International Association of Insurance Supervisors, e com essa norma, a SUSEP reconheceu a atividade de subscrição e regulação de sinistros, que já era exercida pelos MGAs, não só fora, como aqui no Brasil. E aí ela definiu os limites dessa atuação, colocando agora pela primeira vez de forma clara que a atividade privativa da seguradora é a assunção de riscos, né? Então, permitindo aí essa terceirização da subscrição. Com todas essas normas, e aí agora também está em consulta pública a nova norma dos estipulantes, a SUSEP dividiu de uma forma bem separada o papel de cada intermediário no mercado. Então, ela definiu o representante de seguros como o representante da seguradora, né, o longa-manos aí da seguradora, o estipulante como o representante do próprio grupo segurado, com um vínculo prévio com esse grupo segurado, e os corretores, que são esses intermediários, né, que atuam de forma independente. Um ponto crucial, assim, que eu gostaria de ressaltar foi a flexibilização dos produtos. Então, assim, a SUSEP atendeu um pleito muito antigo do mercado de separação da regulação, né, entre os massificados e os grandes riscos. E aí, de uma forma geral, a SUSEP flexibilizou a regulação dos produtos. Então, ela permitiu seguros com coberturas combinadas, incluindo mais de um ramo de seguro, diminuiu as cláusulas obrigatórias, que era sempre uma dificuldade, né, principalmente na tropicalização de produtos, e deu uma ampla liberdade de negociação nos seguros de grandes riscos. E aí, com toda essa transformação, né, a gente vê o corretor com um papel muito mais estratégico no mercado, agora dentro desse contexto de flexibilização. Uma outra norma que foi muito importante, muito celebrada pelo mercado, foi a segmentação.
E aí, com essas normas da segmentação, a SUSEP dividiu o mercado em 4 layers, do S1 ao S4 e depois o micro seguro, que estabeleceu capitais mínimos requeridos mais benéficos para as seguradoras de menor porte, requisitos prudenciais mais flexíveis, né, de acordo com o porte das seguradoras. E aí isso permitiu que alguns players que já estavam capitalizados aplicassem para virar seguradora. Um outro ponto assim crucial, acho que foi, né, o SRO e o Open Insurance, deixando bem claro, né, essa sistematização das operações. E assim, se for para dizer o que falta, né, a gente como escritório de advocacia, o que a gente está sentindo é que os players ainda não se aparam totalmente dessa liberdade, né, dos produtos e de usar dessa flexibilização das normas, né, porque agora as seguradoras conseguem fazer uns produtos com grandes diferenciais, o corretor consegue levar para as seguradoras essa demanda dos clientes, os próprios segurados, principalmente os grandes, agora têm essa liberdade de dizer que tipo de seguro ele quer contratar, o que ele quer comprar, quais são as coberturas que vai melhor atender os seus riscos, as suas operações. Então, assim, é algo que a gente ainda está vendo um movimento muito tímido assim no mercado. Sensacional, dá até medo de tanta mudança, né? Você falou que começou em 2020, a gente está falando aí no máximo de 2 anos, gente. É muita coisa nova. Tem muita coisa boa, tem muita coisa que está sendo criticada, discutida. Mas eu queria saber agora assim, e assim, o que a Carol falou, dá para fazer um evento de uma semana só disso, né? Falando do que mudou, quais são as oportunidades. Mas vamos ouvir um pouquinho da Karine, que tem aí um desafio numa seguradora, eu vou chamar de uma seguradora tradicional, porque não é uma insurtech, não é uma do sandbox, e ela está à frente, né, da diretoria comercial e digital. Né? Então, com todas essas mudanças, Karine, tudo que está acontecendo, o que a seguradora está conseguindo realmente fazer na prática e o que ela ainda tem que fazer? Perfeito, Ana. Já boa noite aí, obrigada pelo convite, obrigada, Ana, prazer estar aqui dividindo esse tema tão relevante, tão discutido recentemente aí, junto com Fernanda e Carolina. Acho que o primeiro ponto aqui é trazer assim uma luz de otimismo, né? Acho que o primeiro ponto é a gente trazer que essa oxigenação, essa vontade de transformar são fundamentais para o mercado, seguros de fato, é o mercado da década. Eu sei que a gente vem ouvindo isso há bastante tempo, mas eu acho que a gente já está sentindo aí toda a movimentação e todo o ambiente formado para tal, né? Então, a gente está vivendo um momento único, o mercado já vinha avançando bastante aí em termos de regulatórios, acho que a Carolina colocou muito bem, e a gente vem construindo pontes, né, com ecossistemas de inovação e tentando fazer aí que, obviamente a pandemia acelerou isso de uma forma enorme, né? Então, assim, e existe, né, depois de tudo que a gente viveu nesses últimos 2 anos, uma propensão, uma intenção, né, maior de compra de seguros. A gente vê isso aí, seguro de saúde, seguro de vida e o próprio seguro de P&C, né? Então, as pessoas e as empresas estão com maior necessidade de se proteger, né? Então, é mais um ponto aí que faz com que a gente esteja aqui enquanto players desse mercado preparados para estar respondendo a esse nível de demanda, né? E eu achei bem legal, eu recentemente foi apresentada aqui uma pesquisa de uma consultoria global, né, que perguntaram para clientes pessoa física e pessoa jurídica, né, o que faria diferença na sua compra de seguros, né? Que experiência é essa que você gostaria, cliente, de ter, né? E a resposta ela praticamente veio em 3 pilares, né? O primeiro pilar, conveniência, não a resposta rápida, a tempo, à mão, ter acesso a vários canais de forma integrada, com dados integrados, né? Ter o autoatendimento, ter o autosserviço, né? Mas o segundo veio o quê? O aconselhamento, né? Apesar de eu ter tudo na palma da minha mão, eu quero saber, poder conversar com alguém para falar de um assunto específico, uma dúvida, uma dor que não me faz dormir direito,
Então, ter alguém que seja o grande aconselhador, né? Que olhe para o perfil do meu negócio, do meu risco e me acompanhe por todo o ciclo ali, esse ciclo da pólice, né? Que não me fale só de produto, mas que me fale de solução, né? E o terceiro ponto, relevância e alcance, né? Os clientes eles esperam que as suas necessidades e dores sejam atendidas e resolvidas conforme as suas preferências, né? Então, assim, eu quero um produto, então a Carolina trouxe essa questão de flexibilização de produtos, coberturas combinadas, é um pouco disso, né? Então, eu quero um produto que seja mais adequado para a minha atividade, seja mais adequado para a minha operação, né? E o jogo não é mais só a marca, né? Então, assim, eu não estou consumindo só porque você é a maior marca do mundo, mas eu estou consumindo porque você tem maior relevância de oferta. Então, quando você olha para esses 3 pilares e vê, né, como é que esse consumidor está se movimentando, né? O que isso significa para a perspectiva da seguradora, né? A gente precisa, primeiro, né, ser mais digital. Não basta querer e ter investimento em tecnologia, a gente precisa ter cultura, processos, pessoa, claro, tecnologia. E quando a gente olha para a seguradora, é importante dizer que nós não nascemos digital, então você abriu muito bem, Ana, dizendo, né? É isso, eu acho que a gente vai falar um pouquinho de InsurTech um pouco mais à frente, mas é isso. Então, precisa ser mais digital, precisa criar ambientes, ecossistemas, criar estruturas e ambientes. Eu sempre digo que é dar e receber APIs, né? Então, a gente precisa ter essa capacidade de dar e receber APIs para que a gente possa pensar em fazer oferta com os nossos produtos, junto com serviços de terceiros, né? E fazer uma oferta, portanto, aí mais personalizada, né? E também ter a capacidade de entregar os nossos produtos em ambiente de terceiros, né? Então, ecossistema, esse ambiente, ele é fundamental, né? E dados, né? Dados para ser analisados, dados para ser preditivo e tudo que vem junto com isso, né? Que é a questão de segurança da informação que, enfim, tem sido tão... eu diria que é um dos grandes desafios que a gente teve nos últimos 2 anos, né? Se preparar para estar pronto aí para essa questão de segurança da informação. Então, assim, o que as seguradoras na prática, né, estão fazendo para inovar, né? Eu tenho conversado com muitos amigos de mercado, a gente faz parte aqui de grupos de inovação e é interessante porque, como você falou, eu sou uma seguradora tradicional, eu tive em vários lados do balcão e a gente começou no Brasil como a InsurTech, então, assim, eu entendo que o principal passo é definir ambição e prioridade, né? Sem saber qual é a ambição e prioridade, a gente meio que pode se perder ali, né? A gente está falando da inovação e a digitalização, elas precisam estar em todos os lugares, né? Mas também a gente não consegue fazer tudo isso de um passe de mágica. A gente tem recursos limitados, né? De pessoas, de investimento, né? Um ponto fundamental é saber onde quer chegar, quais são as prioridades, e uma vez que a gente estabelece esses 2 pontos, entender quais são os parceiros que podem nos ajudar nessa caminhada. E aí a gente tem bastante, né? E algumas seguradoras já saíram um pouco na frente, já criaram suas estruturas internas de inovação, as suas próprias, suas próprias InsurTechs, outras se compraram, se associaram, né? Então, uma vez é importante ver que essas InsurTechs no mundo inteiro, elas estão hoje ocupando um espaço cada vez mais de parte do processo operacional de melhoria, né? A gente vê um decréscimo de InsurTechs quando a gente olha para uma perspectiva mundo de distribuição, então diminuindo as InsurTechs de distribuição, a gente vê mais InsurTechs entrando na cadeia de valor, né? Então, ok, aqui eu entendo que eu preciso ter alguém para me apoiar, para que eu possa ser mais digital, ser mais eficiente e fazer o que a gente chama de modularizar a cadeia de valor, né? Eu brinco muito aqui, falo, vamos brincar de Lego, né? Onde é que que peça é a nossa e que peça é do parceiro aqui que a gente tem que trazer, né? E uma outra crença também que eu tenho muito forte aqui é a inovação aberta, né? A cooperação entre os diferentes players desse ecossistema, né? Então, estou falando aqui, né? A Carolina falou um pouquinho antes aí, o regulador, eu estou falando aqui da seguradora, a Fernanda vai falar aqui de InsurTech, então, assim,
cada um agregando a sua visão nesse ecossistema, né? Os players do ecossistema são esses que estão aí, né? E outros mais que vão entrar. A gente está falando aí do CIS, né? E, enfim, isso se abre também outras possibilidades, né? Então, a gente precisa criar uma rede bem conectada e as soluções virão das relações, né? Obviamente, das pessoas, né? Em primeiro lugar, e depois da tecnologia, e sempre numa perspectiva assim, de integração e de inovação aberta, né? Aqui no nosso mundo, na Axis, assim, faz parte muito forte da nossa agenda, assim, tecnologia de dados, modelo preditivo e capacidade de trabalhar de forma aberta. Então, esses são os pontos que a gente está olhando todo dia, né? E inovação, para a gente aqui, é o dia a dia, né? E a gente tem feito muito uma transformação aí através da cultura agile, né? E todo dia pergunta para os nossos times, assim, o que eu posso fazer melhor do que eu fiz ontem, né? Então, ter isso no DNA de uma companhia seguradora é fundamental para que a gente possa chegar dentro da ambição de ser um player importante, fazer entregas mais inteligentes, mais personalizadas, com escalabilidade, né? E aqui, de uma forma prática, aqui em PNC, por exemplo, a gente tem focado muito na construção de jornadas digitais, cada vez mais o que a gente chama aqui de flow, né? Que tem um flow melhor para o corretor também, de ponta a ponta, para que ele possa também se usufruir de toda essa estrutura para fazer diferença no consumidor final. Automatizar produtos de baixa complexidade, o que é alta complexidade, a gente vai parar, a gente vai pensar, a gente vai fazer uma operação estruturada, mas o que é de baixa complexidade, a gente pode colocar de uma forma simples, rápida, fácil e ágil na mão desse cliente, né? Isso passa por atendimento de sinistro, isso passa por uma vistoria remota, isso passa, por exemplo, da gente fazer aqui, usar dados para que a gente possa, entendendo o cliente, entendendo o risco, botar ele numa jornada, numa régua, numa jornada, onde ele consiga ter ali uma experiência diferente dentro da expectativa e do que ele tem ali naquele momento junto à companhia, né? E numa perspectiva aqui de consumidor final, da pessoa física, né, a gente tem aí acesso através das parcerias, né, o que a gente chama aqui de os projetos que a gente tem com redes de varejo, né, a gente está cada vez mais buscando ir além do varejo tradicional, né, então a gente tem conversado bastante aí com ecossistemas digitais, onde toda a jornada digital a gente precisa estar preparado para isso, para estar conversando para estar se encaixando nesse ambiente e poder, então, aí, levar o produto dentro daquela embalagem, dentro da proposta de valor e da oferta diferenciada que esse parceiro precisa, né? Então, esse tem sido a nossa agenda, esse tem sido os nossos desafios, né? E é claro que a gente tem que sempre falando aí do cenário e papel do corretor, que também é um player super importante, fundamental, né? Ele também precisa avançar no digital, né? Porque a gente está falando de cadeia de valor, então, para automatizar, ele precisa automatizar o que não é inteligência, né? Para conseguir usar, portanto, aí a sua presença para fazer a diferença, né? A gente tem visto bastante aí corretores olhando para toda essa inovação e vendo isso como uma grande oportunidade. Eu tenho discutido com corretores que têm colaborado muito aqui com o desenvolvimento e crescimento nosso em termos de tecnologia e inovação, dentro de uma linha de cocriação que a gente vem fazendo desde o início da nossa operação no Brasil. E eu tenho certeza que a gente tem feito, tem sido um grande... O que felizmente, vamos dizer assim, a pandemia nos deixou foi esse legado aí de poder acelerar todo esse processo, né? Muito bom. Eu acho assim, Karine está com as mãos cheias, né? Assim como as outras seguradoras. Né? Eu acho que existia uma crença de mercado que a inovação viria só dos novos players, só das insurtechs, mas na verdade isso não. A gente vê isso em todo lugar. Depois a gente vai falar um pouquinho das dificuldades que eu imagino, mas assim, muita coisa acontecendo, muita coisa sendo construída, e eu queria ver da Angelone, né, que a gente te chama, eu descobri isso porque a Karine me falou. Angelone é o nome dela no mercado. Angelone tem uma passagem bem interessante por seguradora, insurtech, fintech.
Como você vê para as insurtechs esse momento agora, né? Com toda essa parte que a Carol falou para a gente de desregulamentação, abriu oportunidade, o que tem nesse mercado, né? O que está acontecendo? Bom, primeiro, boa noite, né, para todo mundo. É um prazer, Ana, estar aqui. Obrigada pelo convite. Estou muito contente em dividir aí esse painel com vocês. Sim, na verdade tem uma mudança muito grande, uma evolução. Acho que um pouco do que a Carol trouxe, de fato, foi uma aceleração muito grande desde que eu entrei, que eu vou falar um pouco daquilo que, né, eu tenho acompanhado aqui desde que saí do mercado tradicional e entrada no mercado de insurtech. Então, teve uma mudança significativa com a desregulamentação, com a produtização mais simples, né? O mercado trabalhar a quatro mãos, então as insurtechs conseguirem trabalhar com as seguradoras a quatro mãos, trazendo produtos mais simplificados. Eu acho que isso é o grande ponto que a gente tem tentado trabalhar bastante. Tem pontos muito positivos, tem com certeza, Ana, uma dificuldade grande ainda em trazer isso para questões mais simples. Eu acho que tem um lado de investimento muito alto ainda para as insurtechs, né? Apesar do apetite das seguradoras ser muito grande em trabalhar a quatro mãos, a gente ainda tem ali o impeditivo. Eu não gosto muito da palavra impeditivo, tá, Ana? Mas existe ainda uma dificuldade da nossa parte de investimento e de grandes players, de conseguir colocar os negócios do mercado de uma forma um pouco mais simplificada, tá? Apesar do apetite, a gente ainda sente um pouco dessa dificuldade, né? Então, se eu tenho uma boa oportunidade, ela vai gerar um grande volume, eu consigo facilmente, mas se não, eu ainda tenho uma certa dificuldade de fazer essa inovação acontecer. Isso não está acessível ainda para todo mundo, mas eu sei que todo mundo quer, como a Karine mesmo estava colocando aqui, não é tão simples, né? Exige recurso, requer tempo, investimento, e a gente está ciente disso. E eu acho que a melhor forma é sempre tentar trabalhar a quatro mãos mesmo para acelerar cada vez mais e mais, né? Esse acho que é um dos pontos principais aqui. Mas, de fato, também tem um ponto bem importante nesses últimos anos que a gente tem trabalhado bastante, é trazer esses produtos, essa produtização mais simples, conseguir colocar seguros em nichos diferentes, né? E aí eu entro mais por exemplo, eu estava na BNE há pouco tempo, a gente estava fazendo produtos unificados com outras jornadas, né? Então, você fala de benefício flexível e fala de seguro. Parece que não tem nada a ver, né? Mas, na verdade, tem, e é muito, aproveitando um ponto de unificar, olhando para a jornada daquele interesse do cliente e trazer produtos mais simples, produtos mais, não tão tailor-made, mas mais simples para aquela jornada, buscando o apoio ali dentro dessa produtização. Então, de fato, isso acelerou bastante o mercado e trouxe bastante entrada para as insurtechs, né? E facilitou isso muito. Então, do lado de cá, assim, a desburocratização, a produtização mais simples, a parte da competição, né? Cada vez mais acirrada com o nascimento de novas startups e novas insurtechs nesse mercado também fez com que a gente trouxesse novos diferenciais de negócio, sempre olhasse isso, que a longo prazo, né, a gente tem que ter inovação contínua. Então, você pode, bem perceptível, assim, tem algumas insurtechs nascendo com um olhar muito voltado para um produto único, né? Então, nasce olhando para o vida, então eu me especializo naquilo, eu vou para aquilo. Então, isso apoia bastante, tem trazido bastante diferencial. Acho que o ponto mais interessante hoje é aproveitar essa aceleração e trabalhar a quatro mãos com as seguradoras para a gente conseguir aproveitar melhor essa brecha de desregulamentação e o apoio das startups junto com as seguradoras aqui, Ana. Então, chegou minha parceira de videoconferência. Excelente, eu acho assim, o que fica muito claro depois de ouvir você e Karine é que assim, tem uma confluência, né? As insurtechs precisam das seguradoras, as seguradoras precisam das insurtechs, mas esse meio de caminho ainda está um pouco embolado, né? Por uma série de motivos. E eu acho que com o mercado a gente tem que achar esse caminho para desembolar isso, até entender o que precisa ser feito. E aí eu queria voltar para. Eu vou falar Carolina, para ficar mais chique. Para a Carolina,
para perguntar o seguinte, porque o DRA faz muito processo de novas seguradoras, de startups, e vocês devem ter visto um aumento na quantidade desses novos entrantes, vamos chamar assim, no mercado, né? O que está atraindo esse pessoal? E, inclusive, investidores, né? A gente tem visto investimentos grandes nas startups. O que traz essa atração desses novos players? Assim, Ana, a gente observou que o próprio cenário econômico, né, com a queda dos investimentos em renda fixa, houve esse crescimento dos fundos de venture capital, e aí a gente viu muito capital disponível no mercado, esses investimentos nas insurtechs e fintechs. Eu recebi hoje um estudo da Distrito que falou que mostrou que nesse ano os investimentos em startup foram de 8,85 milhões de dólares. E assim, muitas insurtechs que operavam com seguros massificados e aí atuavam em parceria com seguradoras, né, como a Karine e a Angelone falaram, viram com o Sandbox a oportunidade deles mesmos aplicarem para terem a licença deles. E assim, as startups que já fizeram essas rodadas de investimento e já estão mais capitalizadas, algumas delas já estão partindo direto para buscar a licença full, né, com base nessa norma da segmentação. Sensacional. Quase que a gente tem uma tempestade perfeita, né? As seguradoras querendo inovar, aparecendo em insurtech, investidores aparecendo, uma desregulamentação. Então, quase assim, falta um ajuste fino do mercado para decolar e trazer muita coisa de novidade, né? Mas, quando todo mundo fala, eu lembro da Karine, porque eu tenho uma pergunta para ela, que é assim, com tudo isso que está acontecendo, né? Muita coisa, né? A gente fala, tem SRO, tem LGPD, tem alteração na regulamentação de produto, estão entrando as insurtechs para fazer parceria. O que a seguradora consegue fazer? Porque assim, tem muita coisa que ela quer, mas o que ela consegue e como ela tem que fazer para alavancar esse processo em termos de velocidade? Olha, Ana, é um grande desafio, né? Eu acho que, como a gente falou aqui, a SUSEP tem acelerado demais esse movimento, e essa agenda de inovação tem corrido bastante, muitas normas, muita consulta pública, então, tudo isso aí que a Carolina colocou muito bem, né? Hoje a gente... eu falei ali de pessoas e cultura, você tem que trazer uma metodologia diferente de trabalho dentro de uma companhia como a Axis, a gente tem 500 funcionários, enfim. Então, assim, a gente hoje metodologia ágil, a gente trabalha em squad, a gente trabalha com MVP, ou seja, vamos trazer aqui o produto para a gente testar com o mercado, vamos trazer vamos ter um roadmap compartilhado entre todas as nossas áreas, porque eu não consigo, enquanto distribuição, dizer que eu vou entregar alguma coisa incrível se eu não estiver ali muito alinhado com o produto, se eu não estiver alinhado com marketing, com dados, com tecnologia, né? Então, ter esse olhar, que não é um olhar que a gente espera a tecnologia entregar, fazer uma entrega, mas a companhia inteira está trabalhando para que as entregas mínimas necessárias sejam feitas e que a gente possa ir usufruindo junto ao mercado e melhorando essas entregas junto com os nossos corretores e clientes, né? Então, a gente tem uma discussão enorme, assim, vocês sabem que quando você não nasce nativo, você tem os legados, né? Então, esse é um desafio, né? Então, você querer ser digital, você tem sistemas que são sistemas de grupo, são sistemas que são sistemas core, e aí você quer trazer também uma insurtech, mas precisa estar plugado, você tem segurança da informação, então isso é um desafio. E a gente tem os mesmos recursos, as mesmas pessoas, né? Então, assim, acho que priorizar é a parte mais importante. Não adianta a gente ter iniciativa, a gente precisa ter acabativa, né? Então, a gente precisa ter alguns projetos suficientes, não são poucos, mas projetos suficientes para que a gente possa fazer entregas com impacto, né? Porque o negócio do dia a dia, o business as usual, não deixa de acontecer, né? Então, você precisa inovar, você precisa mudar muitas vezes sua plataforma tecnológica, você está ali repensando como é que você vai utilizar toda a parte de modelagem de dados para fazer
uma oferta diferenciada e tudo isso trocando o pneu com o caminhão andando, né? Então, mas eu fico muito feliz de tudo que a gente está conversando aqui, porque eu sou uma grande entusiasta aí de conectar essas cadeias de valor. Eu acho que a gente está indo para uma conversa muito mais agradável agora no mercado, né? Eu acho que primeiro a gente colocou ali o bode pintado de rosa no meio da sala, acho que teve uma discussão de todos os lados, eu acho que agora a gente está começando a olhar e ver, bem, o que cada um pode contribuir, né? Eu sempre faço uma analogia de montar um quebra-cabeça, mas esse quebra-cabeça, cada um tem uma parte desse quebra-cabeça, então a gente precisa se falar, porque senão não vai conseguir fazer da visão que a gente gostaria, né? Então, a gente tem aqui um olhar muito para dentro da companhia, um olhar muito também para o que está acontecendo, né? Então, como é que a gente se organiza? A gente se organiza em times, olhando para o que é o dia a dia, olhando para o que tem de entrega da inovação, dentro de uma cultura muito forte aí de inovação e de que a inovação é tudo que eu faço diferente do que eu fiz ontem, né? Então, e a gente sabe aí, né, que, como a Fernanda bem colocou, né, que as insurtechs são muito ágeis, são tecnológicas, seguradoras têm esse lastro de capital para investir, então a gente precisa construir essas pontes, né, e entre esses mundos, e o corretor também passa por esse processo, né, então é isso. Então a gente, enquanto seguradora, a gente faz um grande exercício para deixar de ser visto só como um grande pagador de sinistro, né, para ser de fato aí um player que presta o serviço dentro de toda a jornada desse cliente, nesse ciclo de vida aí da policy, desse produto que ele tem com a gente. Então, os desafios são todos, Ana. A vida não é fácil, mas é por isso que ela é divertida, né? A vida não é fácil, mas a gente gosta de desafios, né? Eu vou fazer, antes da gente abrir para as perguntas do público, vou fazer mais uma pergunta para a Fernanda Angeloni, que eu estou super curiosa. Tem um pouquinho a ver aí com o Open Insurance, junto com o Open Banking, que vira o Open Finance. A Fernanda está hoje numa fintech, né? E assim, eu acho que o mercado de seguros, ele se espelha muito nas fintechs. Assim, seguros é o que a fintech foi ontem, né? O que o mercado financeiro foi ontem. Mas é isso mesmo, Fernanda, assim, as fintechs estão passando por um momento muito mais estável do que as insurtechs, ou não? Qual é a sua avaliação? Não, Ana, não, é um movimento bem semelhante, tá? Assim, com a possibilidade das aberturas de abertura, fechamento de conta online, né, e trazer isso para um universo 100% digital, a gente teve um aumento muito grande de fintechs no Brasil, né? Então, também com o aumento do número, vieram muitos investidores, né? Então, a gente tem aí um número muito grande mesmo, a gente tem grandes fintechs aqui que puxaram isso, e trouxeram um boom também bem grande. Assim. A gente trabalha bastante para desregulamentar, a gente trabalha bastante para conseguir normas boas, para poder atuar em diversas pontas, né? Com esse boom, Ana, entrou muito player que não era nem fintech, né? Que vem buscando, acho que a gente olha muito hoje para o universo do super aplicativo, aquele player, na verdade, que começou a trazer empresas, eu vou colocar assim, de outros segmentos, que começaram a horizontalizar as ofertas de serviços. Então, isso trouxe muita coisa interessante. Aí eu falo de novo, né? Eu já tive em outras oportunidades, onde a gente começa a conectar as pontas, né? Tem vários players aqui que são fintechs e fazem... usam a parte de seguro no meio da jornada, mas para fintech não muda, é mesmo boom, a gente está na mesma jogada, a gente está na mesma pegada de trazer aqui para dentro inovação e uma disputa super acirrada de espaço para não parecer que a gente criou a pergunta. Coisa interessante acontecendo e a gente está aí, tá na luta para conseguir trazer diferencial, trazer uma jornada inteligente para o cliente, né? Então, acho que assim, o ponto central de ambos é o cliente e a gente tá buscando melhorar sempre para colocar isso em prática no dia a dia ali, para que ele sinta mais facilidade de comprar serviços financeiros, seguros e tudo mais, né? Então, é uma mudança muito bacana. Eu estou muito feliz em unificar isso, né? A experiência de seguro e a experiência em fintech está sendo muito rica para mim, Ana. Muito rica mesmo.
Não, com certeza. E eu acho assim, pelo que você falou, né, tem mais oportunidade do que, pelo menos do que eu pensava, né? Eu acho que as fintechs aí Sim. apresentam uma oportunidade bem legal de trabalhar junto com o mercado de seguro. Então, a gente está falando de seguradoras, junto com insurtechs, junto com fintechs, os corretores, os novos intermediários que estão muito bem definidos, e como a gente faz desse ecossistema uma força para crescer a penetração de seguros no Brasil, né? Que não precisa nem falar, todo mundo sabe que é muito baixa. Então, acho que, mais uma vez, é a tempestade perfeita, né? E vamos aproveitar e fazer essas parcerias, como a Karine falou, estabelecer as prioridades e trabalhar para fazer o nosso mercado fazer crescer, que entre novos players, que entre novos produtos, e que seja tudo muito bom e que a gente cresça todo mundo, né? Bom, eu vou passar para a Isabel, para ver se tem alguma pergunta. Ó, a gente está bem na hora, nós estamos ótimas. Muito bem, meninas. Para você, Isabel. Oi, Ana. Muito bacana que os nossos participantes estão fazendo um cross entre os painéis. E a Simone Visani, ela trouxe um dado super interessante no painel da equidade de gênero no âmbito corporativo, dizendo que apenas 5% das startups no Brasil são fundadas por mulheres. E eu queria que você trouxesse essa perspectiva das startups fundadas dentro do setor de seguros. Como você vê essa evolução dessas startups lideradas por mulheres? Bom, a pergunta é para mim. Essa informação é muito relevante porque tem duas coisas, né? São poucas startups lideradas por mulheres e são poucas startups lideradas por mulheres que recebem investimento. E como a gente ouviu da Fernanda, da Karine, da Carolina, assim, o investimento é o motor da startup, né? Senão a startup entra no Vale da Morte, como a gente chama, e dali ela não sai. Então, esse investimento tem que vir ou de uma seguradora, ou tem que vir de um fundo, ou de um corporate venture capital, tem 1000 coisas. Mas, assim, quando a gente vê um mercado, e falando do mercado de seguros, né, que tem uma participação percentual tão pequena das mulheres nos cargos de liderança, como é que essas mulheres que são líderes e que têm esse perfil empreendedor, e como é que elas vão sair para o mercado de criar startups, né? E criar insurtechs? Então, eu acho que falta muito incentivo. Tem esse incentivo em outras, quando a gente olha outros mercados, né? A gente tem financiadores de startups que são só para startups de mulheres, a gente está começando a ver isso no mercado de seguros. Então, eu acho assim, eu gostaria muito de ver crescer esse percentual e que a gente tivesse aí novas insurtechs, novos players fundados, liderados ou com cargos de C-level de mulheres. Assim como a nossa querida Fernanda, né? Que é um exemplo aí sensacional, mas a gente com certeza precisa de mais. Bacana, Ana. E é justamente por isso que o Sou Segura Summit existe. Eu queria agradecer você e a todos os demais palestrantes por esse incrível painel. Eu tenho a certeza que esse conteúdo ampliou a visão sobre as novas possibilidades que a desregulamentação poderia trazer para o mercado de seguros.